Quebrando tabus. Hoje com a gente, doutora Mara Diegoli, uma vez mais, para responder algumas perguntas. Doutora Mara, hoje quebrando tabu vai quebrar um tabu bravo. Já vai me pôr uma saia justa, hein? Cuidado! Pode ter certeza. O tema de hoje é orgasmo. Doutora Mara, para começar, o que é orgasmo? O orgasmo é o clímax da relação sexual. Mas para falar de orgasmo, vamos ver que a relação sexual tem 4 fases. A primeira fase da relação é o desejo. A segunda é o estímulo, a estimulação. A terceira, o orgasmo, que é o clímax da relação sexual. E a última fase é a resolução. Mas é interessante que a primeira, por exemplo, o desejo, pode até nem ter. Desde que bem estimulada, a mulher pode sim chegar ao orgasmo. Mas o que é o orgasmo? O que é esse clímax? É diferente no homem, é diferente na mulher. O orgasmo para o homem é o momento que ele tem a ejaculação e o cérebro libera uma substância chamada dopamina, que dá a sensação de prazer, e a ocitocina, que é o hormônio do sexo. Na mulher, o orgasmo é uma série de contrações que ocorrem na vagina, que pode ser de 2 a 20 contrações, que ocorrem quando a mulher atinge o clímax. E juntamente é liberado no cérebro a substância chamada endorfina, a ocitocina, e vão dar aquela sensação de prazer. Peraí, doutora Mara. Então quer dizer que enquanto o homem tem um orgasmo, a mulher pode ter 20? É isso que eu entendi? Pode ser, desde que ela seja bem estimulada. Vamos devagar, também não é assim, né? Ué, precisa ter estímulo. ter... Quer dizer que a mulher pode continuar tendo orgasmos desde que estimulada. Tá bom, doutora Mara. E falando em orgasmo, estímulo, existem o quê? 2, 3 tipos de orgasmo? Quantos tipos de orgasmo existem? Na verdade, descritos para a mulher, existem 2. O primeiro é o clitoriano, que a grande maioria das mulheres tem. Por quê? Porque o clitóris é uma região que é muito vascularizada e muito inervada. Então, quando ele é estimulado, ele desencadeia uma série de reações que vão dar a sensação de prazer, a vasodilatação e toda aquela sequência do ato sexual, levando à parte final, que é o orgasmo. Mas existe também o vaginal. O vaginal é descrito, mas não ocorre em todas as mulheres. O vaginal ocorre quando ocorre a penetração do pênis. No final, os dois vão dar na mesma, mas a forma com que se chegou ao orgasmo, o local pelo qual se atingiu o orgasmo é que é diferente. Então, o vaginal seria onde está esse misterioso ponto G? Esse misterioso ponto G é tão misterioso que ninguém nem sabe onde ele está, mas é verdade. Mas ele acredita-se que ele esteja na parte da vagina, mais na parte anterior, mais próxima da vulva. Quando é estimulado, pode levar ao orgasmo vaginal. Mas muita gente questiona se ele existe. Existe até uma questão. Será que ele também não está nos homossexuais, no reto? Então, existe o ponto G no reto? Então, o ponto G ainda nós vamos deixar interrogado. Tá bom, doutora Mara, uma outra coisa. Se ele existe ou se esse orgasmo vaginal, assim como no homem, na mulher, pode ter ejaculação? Aí você já está perguntando se a mulher pode ter ejaculação. A literatura médica diz que não. O que significa? Significa que ninguém achou ainda o local em que possa ser produzida essa ejaculação e ninguém tem certeza se ela existe do ponto de vista médico. Entretanto, o que se sabe é que 10% das mulheres podem ter uma produção de secreção pelas glândulas de Skinny, principalmente, que ficam do lado da uretra, e que pode ser tão abundante que após atingir o clímax do orgasmo, ejacula, ou seja, são eliminadas. Então, pode ser que exista, mas confirmado nada. E a mulher, depois de ter orgasmo, parece que a mulher fica mais, vamos dizer assim, pilhada. E o homem fica dormente. Isso não ajuda a mulher a ter uma, vamos dizer assim, uma disfunção sexual, uma falta de vontade sexual? Não, é um pouquinho diferente. O que eu diria é o contrário. Para o homem atingir o orgasmo,
O homem é principalmente visual. Então, o homem vê uma mulher, ele já fica excitado e atinge o orgasmo rápido, tá? Tem até a ejaculação precoce que prejudica a relação. Por quê? A mulher, para ter orgasmo, ela precisa ter excitação, demora um tempo até atingir o orgasmo. Então, o que acontece? Se o casal não for bem entrosado, o homem vai ter a ejaculação e vai ficar cansado, vai querer entrar no relaxamento e não vai querer continuar o ato sexual. E a mulher ainda não teve, então ela pode sim se sentir insatisfeita. Então a dica é, depois que o homem gozou, continue estimulando, porque aí a mulher vai atingir também o orgasmo. Ou então ao contrário, demore um pouquinho para ter ejaculação, para dar tempo da mulher ser estimulada o suficiente para poder ter orgasmo em conjunto, o que é raro, hein, gente? Mas uma outra coisa importante, não é porque a mulher não teve orgasmo que a relação não foi gostosa. Então a relação, ela não envolve só o orgasmo. A relação sexual, ela envolve o tato, envolve o carinho, envolve o amor, e isso tudo é muito importante. Então, mesmo que não tenha orgasmo, gente, não deixe de ter, porque essa proximidade, essa intimidade, ela fortalece não só a relação, como o amor. E doutora Mari, quem se sente desestimulada, assim, não chega nem a tentar ter uma relação sexual, tem algum tratamento para trabalhar a libido? Como é que funciona isso? Existe, acredita-se, vários trabalhos que a disfunção sexual, ela ocorre em grande número de mulheres, de 30% a 40%, ou seja, em alguma fase desse ciclo que nós falamos do ato sexual, ela vai falhar. Quais são? O primeiro, sem dúvida, é a falta de desejo. Então, por que a mulher não tem desejo? Uma série de fatores, ou porque ela não tem o objeto amado, ela não gosta do parceiro, ou porque ela foi inibida durante anos e anos que sexo era pecado, a cultura. Então existe uma série de tabus, ou porque ela teve uma experiência desagradável, porque ela foi violentada. Então existe uma série de fatores que impedem a mulher de ter o desejo. Esse é o mais frequente, a falta de desejo. A segunda coisa que pode ocorrer é a falta de estimulação. Aí entra o parceiro, por quê? Porque a mulher pode até não ter o desejo, mas se o cara fizer um bom estímulo, falar palavras carinhosas, tocar no lugar certo, com certeza vai desencadear a reação para que ela venha a ter o sexo e fique estimulada. E é importante o estímulo para lubrificar a vagina e permitir que ela tenha a relação sexual sem dor. Então, falta de estímulo, vamos voltar, é falta de estímulo masculino. Aí sim o homem é o responsável. A terceira fase é o orgasmo. Nem todas as mulheres terão orgasmo e nem todas as mulheres, às vezes algumas até passam a vida inteira sem saber o que é orgasmo. Então, importante, o orgasmo, ele pode estar presente, ele é o objetivo final da relação sexual, mas nem sempre ele está. Existem vários fatores que impedem o orgasmo. Um deles é a falta de hormônio e o outro, às vezes, é o uso de medicamentos. O medicamento pode inibir e impedir a mulher de ter orgasmo, o homem também. Então, existem vários fatores que podem interferir em qualquer fase do ciclo menstrual, impedindo a satisfação total. Falando no ciclo menstrual, tem diferenças na libido, no desejo, nas fases menstruais, das fases do mês? Tem. Na primeira metade do ciclo, ela produz estrogênio. O estrogênio é o mesmo da feminilidade. Então, ela tem vontade de ter relação e o máximo do pico de desejo ocorre no 14º dia, que é quando a mulher ovula. A natureza é sábia. Ela quer ter desejo quando ela está ovulando para que ocorra a reprodução. Na segunda metade do ciclo, ela tem a progesterona, que diminui bastante a vontade de ter relação. Mas tudo isso depende do companheiro e do estímulo. Tá, e assim, quando a mulher sente que ela está perdendo esse estímulo, que ela está sem vontade, sem tesão, nada, ela deve procurar quem primeiro? Um ginecologista, um psicólogo? O especialista em terapia sexual. Geralmente é o psicólogo especialista em terapia sexual e que vai ensinar o casal várias técnicas para voltarem a ter desejo e ter orgasmo. Doutora Mara, foi falado que tem a mulher que eu queria saber se é fake ou fato.
que tem mulher que nunca teve orgasmo, nem sabe o que é isso. É fato? É fato. Agora, como eu disse anteriormente, hein, gente, não é porque não teve orgasmo, que pode até ser trabalhado, que vai deixar de ter relação, porque a sensação e a proximidade, o carinho, tem que ter entre o casal, sim, é obrigatório para melhorar o relacionamento dos dois. E quem tem orgasmo, por exemplo, uma mulher que gosta, que tem orgasmo, ela pode ter orgasmo até o fim da vida, doutora Mara? Pode, claro. Se ela for bem estimulada, às vezes é preciso sim entrar com hormônios, porque quando entra na menopausa vai atrofiando, vai diminuindo a lubrificação. Mas se tudo isso for feito, é claro que ela pode. Então, assim, a verdade também, assim, o fato é não ter culpa, se conhecer o corpo e tá sempre vendo se tem hormônio, se não tem, buscando o tratamento. Isso é o ideal, né? Sem dúvida alguma. E temos uma pergunta tabu, que essa eu peguei no contato. Se segura. Se segura, é uma pergunta tabu. Se segura, vai lá. São duas, na verdade. A primeira é: sexo anal pode machucar? Pode ferir o ânus? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque pode sim. Então, quem diz que sexo anal não machuca, está mentindo. Eu já ouvi proctologistas em aulas, essa pergunta ser feita, eles dizem, não machuca. Claro que machuca. Então, importante, quando for ter sexo anal, use o lubrificante e só tenha o sexo anal se você quiser. Por quê? Porque toda relação sexual deve ser feita com dois e os dois têm que ter prazer. Não é um só ter prazer. Então, se ele insiste, vamos fazer sexo anal e você sente que está doendo, pare. Pare, porque pode formar fissura, pode causar hemorroida e mais do que isso, lembre-se que a vagina ela está preparada para ter relação sexual. São 10 camadas de célula protegendo contra os vasos para não machucar. O ânus e o reto, ele tem uma camada de célula. Ele tem uma mucosa e se machucar, fica até mais fácil de pegar HIV. Por isso que os homossexuais foram o primeiro grupo a ter HIV. Porque no sexo anal há laceração e havendo laceração o vírus se transmite pelo sangue, já vai direto comprometer e prejudicar. Então sexo anal, gente, tenha, se você quiser, se você sente prazer, à vontade. Mas tome os cuidados. Primeiro, lubrifique bem, só tenha relação se realmente você quiser e se tiver o sexo anal, não tenha o vaginal a seguir, porque o ânus está contaminado e ele vai levar as bactérias para a vagina, que está próxima da uretra e vai dar infecção urinária. Então, se tiver, tome todos os cuidados e aí é com você, mas só tenha se realmente você quiser. E uma última pergunta, tabu. Sexo anal, mesmo tendo só penetração anal, tem como ter orgasmo? Tem, tanto é que os homossexuais têm. Então eles acreditam que talvez tenha um ponto G também no reto. Então não tenha dúvida que pode ter. Agora, claro, vai depender de cada pessoa, o que ela está pensando, porque o fator psicológico influencia muito. Doutora Mara, por hoje a gente fica por aqui. E quebrando tabus, tem à disposição a doutora Mara para responder as perguntas. Muito obrigada, Marta. É sempre um prazer. Quem quiser fazer perguntas ou quiser propor temas, por favor, entre no nosso site, Mara Diergoli, e coloque contato @maradiergoli.com e nós teremos o máximo prazer ou de trazer o tema para cá, para as discussões, ou de responder via e-mail. Muito obrigada. Obrigada.